Em sequência, vamos ouvir a senhora Patrícia Tomasi Benzic, da Planck Comércio de Polímeros e Engenharia Holística. Planck. Boa tarde. Obrigada. De novo, bom dia a todos. Eu agradeço ao deputado Cristiano Áureo pelo convite, ao deputado Silas Câmara, e agradeço especialmente aos deputados Lucas Gonzalez e Marcel Van Hatten, que permitiram que eu estivesse aqui hoje. Eu acho que a minha apresentação vai ser uma lufada de ar fresco aqui, porque estamos todos falando sobre o futuro, sobre o que deve acontecer, sobre uma harmonização que deve ser feita entre agentes que têm interesses muito diversos, que é uma coisa muito difícil. Vai daí a situação que se encontra o mercado de gás natural, na verdade, no Brasil, desde 1984. Essa é a realidade. Naquele momento, era totalmente monopólio da Petrobras, quando começou a indústria de gás no Brasil, no Rio de Janeiro. E agora, neste momento, senhores, eu tenho uma ótima notícia. Nós temos um mercado aberto de gás natural. E eu vou provar isso aos senhores. Bom, eu vou apresentar aos senhores 3 fatos e uma pergunta. Vamos ao primeiro fato. Antes de colocar o primeiro fato, eu gostaria de dizer para os senhores que, em mais de 30 anos de carreira na indústria e mercado de petróleo e gás, aqui no Brasil e fora, eu já trabalhei com, contra e para a Petrobras. E é dessa experiência que advém a imparcialidade com que eu digo aos senhores que a Petrobras não é monopolista no gasbol. E eu digo isso porque foi graças a uma cessão de capacidade da Petrobras, em 2002, que a Planck conseguiu abrir o caminho, conseguiu permitir que 2 grandes consumidores industriais, a Nadir Figueiredo e a Klabin, trouxessem o gás natural até o Citygate, em São Paulo. Então, o que eu vou contar para os senhores é a nossa experiência pessoal e por que o mercado de gás natural está, neste momento, aberto no Brasil. Em toda a história de indústria e mercado de gás natural no Brasil, a Planck é a única empresa que conseguiu, que possibilitou a 2 grandes consumidores trazerem o gás natural. E não é fácil nem comercializar o gás, nem o transporte. A cadeia é super complexa. E só para os senhores terem uma ideia, existem hoje 3 grandes indústrias, 2 multinacionais e uma enorme indústria brasileira tentando se habilitar a participar do concurso aberto. E eles não vão conseguir, porque os problemas, os processos deles estão coalhados de erros. Então, não é fácil trabalhar nessa indústria. E, voltando ao fato da Petrobras não ser monopolista no gasbol, ela nos permitiu, e eu vou mostrar aqui aos senhores, negociar o gás natural. Aquela alternativa, Patrícia, os senhores vão me desculpar a falta de modéstia, mas não fui eu quem deu o nome à alternativa, como é conhecida dentro da Petrobras, a estratégia do grande consumidor comprar produto e transporte diretamente. E eu estou falando isso em 2001, quando do primeiro concurso aberto. Essa é a cadeia de gás natural boliviano, ainda é a mesma, a estrutura física é a mesma. O que mudou foram alguns agentes, mas essa é a estrutura. Então, eu gostaria de salientar, de deixar bem claro para os senhores, aonde que começa o monopólio da distribuição. Tá? O monopólio da distribuição começa no Citygate. Para ficar mais claro ainda, na indústria e mercado de petróleo e gás, nós temos 3 tipos de dutos. Nós temos os dutos de transferência, os dutos de transporte e os dutos de distribuição. No Brasil, os dutos de transferência e de transporte estão sob a égide do governo federal, nas figuras do Ministério de Minas e Energia, ANP. Os dutos de distribuição, como o Brasil é uma federação de estados autônomos, onde cabe aos estados explorar os serviços locais de gás canalizado, os dutos de distribuição estão sob os cuidados da Agência Reguladora Estadual. Então, o que eu acho muito importante de colocar aqui para os senhores é que,
serviços locais de gás canalizado são os serviços de distribuição, porque os dutos de transferência e de transporte também passam por todos os estados do Brasil. Todos não, desculpa. Bom, fato 2. Neste momento, o mercado de gás natural está aberto no Brasil. Vamos mostrar por quê. Essa, senhores, é a nossa experiência pessoal, e eu tenho aqui a prova de todo, eu tenho todos os documentos que comprovam o que eu vou falar. Em 2002, nós negociamos com todos os agentes da cadeia de gás boliviano. Como os senhores podem ver, todas as flechinhas verdes mostram que os contratos foram feitos de uma maneira bastante fácil. Eu tenho todos os contratos aqui. Nós, naquele momento, chegamos com o gás, o preço do gás no Citygate, de $2,90 por milhão de BTU. Eu vou falar da Comgás, porque isso aconteceu na área da Comgás. Tanto na de Figueiredo quanto Klabin tinham as suas fábricas na área da Comgás. A Comgás praticava o preço mínimo para grande consumidor, $6,15 por milhão de BTU. Então, desde a Lei 9478, essa é a situação do mercado de gás no Brasil, essa é a situação legal. O grande consumidor pode comprar produto e transporte, ele entrega o gás na distribuidora, que, mediante tarifa adequada, leva o gás até as unidades fabris. Ali eu estou colocando nos locais onde ainda existe monopólio. Tem uma série de locais que não existe mais monopólio sobre o grande consumidor. Então, os fatos que corroboram isso. Na de Figueiredo e Klabin, receberam da ANP autorizações para importar o gás natural boliviano. Ocorria, naquele momento, um concurso aberto, como ocorre agora. Em 1999, a Comgás recebeu numa franca aberração. É uma aberração dentro de um mercado de gás saudável que uma distribuidora com uma rede instalada receba também o monopólio, a exclusividade de vendas para o grande consumidor. Isso não acontece em lugares civilizados, mas aconteceu aqui, aconteceu no Rio também. Bom, quando nós negociamos com todos os atores da cadeia, chegamos com o gás boliviano no Brasil, no Citygate. Naquele momento, pedimos à CSPE, hoje Arcesp, que estabelecesse, conforme a lei, a margem de distribuição para que a distribuidora, para que a Comgás pudesse levar esse gás até as unidades fabris desses grandes consumidores. Eles se recusaram, eles me mandaram uma resposta patética, que eu tenho aqui. Eu mandei uma réplica, que nunca foi respondida. E, no final do dia, eles nunca estabeleceram essa margem de distribuição. Então, o monopólio local da distribuição para o grande consumidor se estende à produção lá na Bolívia. Porque, se eu não consigo tirar o gás do Citygate, o caso está absolutamente perdido. Naquele momento, quando... Então, aqui de novo, qual que é a situação? Naquele momento, quando eu mandei ao CAD uma denúncia de que estava sendo praticada a venda casada em São Paulo, eu recebi como resposta um vírus que destruiu o meu computador. Mas eu quero crer que os tempos estejam mudando no Brasil. Então, o que é venda casada? Só para ficar bem claro. O que é venda casada? É submeter a venda de um produto à venda de outro. Então, se eu chego com o gás, o transporte, eu contratei produto, contratei transporte, cheguei com o gás no Citygate e não consigo tirar. Eu só tiro se a distribuidora me vende produto e transporte. É venda casada. É muito interessante a gente observar que a grande fragilidade do sistema reside no transporte. Porque, se a capacidade estiver contratada, não há o que fazer. Então, em 2001, foi praticada, sim, venda casada contra Nadir Figueiredo e Klabin, pela Comgás, com a bênção da CSPE, hoje Arcesp. Mas, durante o resto do período, até agora, quando está acontecendo o segundo concurso aberto da ANP-TPG, o mercado, a distribuidora estava vendendo produto, transporte e distribuição, porque não havia alternativa. Então, não é venda casada.
Aonde se tem a venda casada? Quando ocorre um concurso aberto, como está acontecendo agora. Então, os senhores podem ver aqui que esse fato também eu acho que é muito importante. Quem pode abrir o mercado de gás hoje, quem pode fazer fato o que é direito, é o grande consumidor. É a única figura que leva o gás do poço até a unidade fabril. Ele não para com o gás no citygate como as comercializadoras ou como carregador principal. Tá certo? Então, ele leva o gás até a fábrica. Então, o que acontece hoje? Nós temos algumas associações vendendo para o grande consumidor uma ideia de que em 2021 o mercado de gás natural vai abrir no Brasil. Como assim? O mercado está aberto para o grande consumidor desde 2009 no Rio de Janeiro, desde 2011 em São Paulo, desde janeiro deste ano no Paraná, vai abrir em 2023 em Minas Gerais. Não existe essa coisa. Os estados são autônomos. Não existe essa coisa de haverá um consenso, uma programação astral, e os estados vão se entender e abrir o mercado de gás natural. Isso não existe. E é interessante observar que essa ideia que as associações que deveriam zelar pelos interesses dos grandes consumidores estão vendendo para eles essa data de 2021. E, por uma apresentação da ANP feita em setembro de 2018, o próximo concurso aberto vai acontecer em 2031. Então, se o grande consumidor receber o título de consumidor livre em 2021, ele vai exercer o direito somente em 2031. Então, o que nós temos aqui é uma orquestração das associações que deveriam estar defendendo os interesses dos grandes consumidores, e a gente não sabe muito bem por quê. Então, o que nós temos, neste momento, é que entre os dias 17 e 30 de julho, os grandes consumidores qualquer um teria direito de se manifestar interesse para participar do concurso aberto. Entre julho e 2 de dezembro de 2019, quando os contratos serão assinados, o grande consumidor teria um custo de R$4.000. R$4.000 para baixar até 3 vezes o preço do gás que ele está pagando hoje. E as associações os desestimulam, os dizem, não, vocês não devem ir, não vai dar certo, não vai acontecer. E eu tenho essa informação de fonte fidedigna, porque eu tenho falado com os presidentes dessas companhias. Então, o que eu gostaria, para finalizar a minha apresentação, aqui nós temos os preços de gás. Nós chegamos com o gás, aqui a Planck traz o gás, não traz, a Planck prepara o grande consumidor para trazer o gás boliviano a partir de janeiro de 2020 por 5,0675. Com 30 centavos de dólar, que é o usual, um preço médio dentro da distribuição, nós teríamos um preço final na fábrica de 5,37 dólares por milhão de BTU para o grande consumidor. Então, enquanto a média do preço de gás no Brasil não é 11, Roberto, mas 12 dólares por milhão de BTU. Então, eu acho que nós temos aqui uma chance absurda de fazer as coisas acontecerem no país. Não ficar discutindo o que pode ser. Claro que isso é importante. Claro que o transporte deve ser tratado. Claro que a alçada de cada agente da cadeia deve ser tratado. Mas o que eu realmente gostaria de saber, dos senhores Luciano Belmonte, eu não sei se ele ainda está aí, da Bivitro, do senhor Paulo Pedrosa e do senhor Fernando Figueiredo, que também saiu, já saiu, eu gostaria de saber por quê que essas associações estão deliberada e orquestradamente desestimulando, desencorajando o grande consumidor a participar no concurso aberto. Se é essa a única forma de se fazer fato o que é direito. Muito obrigada.